Pessoal, fraterno abraço, muita paz e luz. Hoje eu vou contar uma historinha para vocês do imperador e das sementes e vou relacionar, obviamente, com o momento que a gente está vivendo, principalmente com as nossas emoções. Havia um imperador na antiga China que não tinha descendentes e ele, já com idade, estava pensando numa forma de poder ter alguém para substituí-lo que fosse uma pessoa de bom coração, de bons princípios, que pudesse guiar aquele seu império com justiça, com equanimidade, com caridade, com compaixão. Enfim, era um imperador muito querido, muito respeitado. E por ele não ter a possibilidade de ter uma descendência, uma continuação, embora tivesse na sua corte, vamos chamar assim, muitos bons sábios, mestres, instrutores, ele entendeu que deveria chamar os jovens, as crianças do seu império, que desejassem se tornar um imperador. E aí, passando numa prova, que é a prova das sementes, a criança escolhida receberia todo o treinamento, toda a educação para se tornar um grande imperador, mas ele teria no íntimo de si a certeza que aquela criança escolhida seria uma criança que conseguiria levar o reino com esta harmonia. E aí, reunindo as crianças interessadas com seus pais, ele explicou que ele desejava um substituto que iria ser treinado no palácio, o escolhido, para governar o reino, uma vez que ele não tinha descendentes. E ele iria fazer essa escolha através de um concurso, onde ele daria uma semente para cada criança que deveria plantar num vaso e cultivar a flor mais linda. E ao prazo aproximadamente de algumas semanas, ele chamaria estas crianças de volta e, olhando as flores que elas tinham cultivado, ele assim estaria com o coração tranquilo para decidir quem seria aquela criança que iria ser treinada para assumir o seu posto de imperador. E assim foi feito. Um dos garotos, que já gostava muito da natureza, que cultivava plantas, ficou muito animado porque lidar com o reino vegetal era uma coisa que ele já tinha muita paixão. E ele já se identificava muito com a própria maneira do imperador de ser, porque o imperador era uma pessoa muito humana e também gostava muito das plantas e dos animais. E assim ele tinha certeza que ele conseguiria produzir uma flor linda para apresentar no prazo de algumas semanas para o imperador. E aí todas as crianças animadas levaram sua semente para casa e plantaram nos seus vasos com a sua terra, buscando a iluminação correta, a consistência da terra, o pH, a umidade, o solo, enfim, todas as condições necessárias para que o próprio cuidado, o carinho, esta semente pudesse germinar numa linda flor. E os dias foram transcorrendo e a florzinha do garoto não surgia. E ele não sabia por quê. E ele chegava até a fazer oração em frente ao vasinho, conversar com a semente, mudava a semente, o vasinho de lugar, para um lugar de mais luz, de menos luz, dava um pouco mais de água, observava. E de noite aquilo foi se sucedendo e ele, nas conversas que ele tinha na escola, com os outros garotos, com os meninos, com as meninas, cada um contava das suas proezas, de como a flor que ele estava plantando estava ficando linda, cada um com uma cor, já atingindo um tamanho, uma garbosidade, todos felizes e orgulhosos. E ele, angustiado, foi procurar o seu pai, né? E o seu pai disse para ele ter paciência, que ele estava dando o melhor de si.
E o garoto continuou insistindo, insistindo, até que chegou a véspera do grande dia, que ele deveria, junto com as outras crianças, levar o seu vaso para o imperador. E aí ele, acometido de muita tristeza e vergonha, né, disse para o pai dele que ele não tinha conseguido produzir a flor e que ele não era digno de se apresentar para o imperador, que ele não iria levar o vaso dele mesmo assim. E o pai dele disse que o importante não era isso, o importante é que ele deu o melhor de si, que ele tinha tentado fazer aquela florzinha nascer. E não importa o resultado, que não dependia dele, o que dependeu dele, ele fez 100%. Então que ele apresentasse, numa questão de respeito, o vasinho e levasse para o imperador. E daí, se ele fosse arguido, ele explicaria para o imperador o que aconteceu. E aí, muito relutante, o garoto foi para o palácio e, nessa ida, ele já encontrou alguns outros garotos sendo levados pelos pais e já com vasos lindos, protegidos por vamos dizer assim, seda, por embrulhos maravilhosos e muito cuidado. E ele com seu vasinho, e enquanto ele estava indo, alguns garotos olhavam para ele e não entendiam porque ele estava indo assim, e ainda cutucavam o coleguinha do lado e riam. E muitas vezes no caminho ele foi tentado a parar e largar tudo e voltar correndo para casa, mas ele se lembrou do seu pai. Ele falou: não, meu pai disse, eu fiz o meu melhor, eu vou continuar e vou apresentar o vaso para o rei. E assim chegando, todas as crianças foram perfiladas. Enfim, o rei, o imperador no caso, né, apareceu, o suzerano lá daquelas terras, né, e pôs as crianças perfiladas e começou a analisar os vasos. E ele, com vergonha, tentou se esconder, acabou sendo o último ali, ficando quietinho. E o rei olhava para cada uma das flores, olhava para o garoto e não tecia nenhum comentário. Passava para a flor seguinte, uma flor mais linda que a outra, e todos ficavam numa expectativa tremenda. Mas será que o rei não está tecendo nenhum elogio? Ele está deixando todo mundo num suspense, esse, vamos dizer assim, imperador, né? E daí, quando chegou no vaso do garoto, todos os garotos olhando ali, o rei pegou aquele vaso nas mãos e olhou para o garoto e disse assim: mas me diga uma coisa, por que você não conseguiu produzir nenhuma flor aqui na semente que eu te dei? E o garoto olhou para o rei e falou: olha, eu fiz o máximo que eu podia, eu tentei de todas as formas, mas eu não consegui. Então eu acho que deveria dizer isso ao senhor, e por respeito estou trazendo o vasinho de volta. Com o meu insucesso, estou muito envergonhado disso, mas eu quero dizer para o senhor que eu fiz o melhor que eu podia. E daí o rei olhou para o garoto assim, o imperador, né? Sorriu, pegou o vaso na mão, olhou para todos e falou: este é o vaso vencedor do concurso. E este garoto vai ser o meu sucessor, e ele vai ser treinado agora para se tornar um grande imperador, porque ele tem um grande coração e a fibra que eu precisava. E daí todos estranharam: mas como um garoto com um vaso que não produziu nenhuma flor? E daí o rei disse para todos: pois saibam vocês que as sementes que eu dei para cada um eram sementes queimadas, estéreis, elas não iriam produzir flor nenhuma. Este garoto foi o único que não substituiu a semente para querer me enganar ou me impressionar, e com o seu coração puro, embora com todos os seus medos, trouxe a flor, ou este vaso, na verdade, que para mim é mais do que uma flor, e apresentou perante mim. Então, ele está sendo o eleito. E assim os olhos do garoto se iluminaram, e ele, enfim, cumpriu o seu destino. Bom, é uma história linda de se refletir, porque, olhando para a nossa própria história, quantas vezes nós não deixamos de nos apresentar para a vida por conta de medo de um fracasso, de um insucesso,
ou do que os outros iriam dizer. E aí, uma coisa que é muito comum a todos nós, que são as emoções, elas tomam conta da gente e nos direcionam. Então, nessa pequena parábola, nessa pequena fábula, nessa pequena lenda, nunca tão real, as emoções que tomaram conta deste garoto, temos aí medo, angústia, tristeza, se sentiu impotente, apático, se sentiu com amargura, até porque não melancolia, rancor, talvez tenha sentido raiva, tenha sentido até durante o processo ansioso, deprimido. Ele experimentou todas as emoções que todos nós experimentamos. Mas, apesar dessas emoções o terem invadido, ele não sucumbiu, ele não desistiu. Ele se apresentou para a vida, para o rei, para o suzerano, para o imperador, para o shogun, seja lá para que autoridade a gente queira colocar nesse papel, para Deus. E aí, ele foi recompensado, porque ele estava da posse da maior das flores, o seu bem maior, que era a verdade de ter sido ele mesmo e de ter tentado o melhor, não importa o resultado. Claro que muitas vezes, nós dependendo de olhos visíveis, nós somos julgados, então nós queremos apresentar uma aparência que os outros possam dizer, e nos dar crédito, nos dar moral. Mas aí como é que fica o nosso caráter, né? A própria palavra caráter vem daquilo que nós trazemos como essência, daquele sentimento que nós temos pela vida, de reverência, que nós já trazemos. E aí, ao nós tentarmos reproduzir na nossa vida cotidiana este caráter, nós acabamos tendo ética, do grego ethos, modo de ser. Nós acabamos tendo um modo de ser que espelha a nossa reverência pela vida, porque nós tentamos reproduzi-la nas nossas ações. Às vezes, erramos. Às vezes pecamos, falhamos, mas a gente se penitencia e sai, às vezes, de uma má ação mais fortalecido, se a gente buscar sempre esse caminho da correteza. E, na verdade, se o caráter é a reverência pela vida, a ética é a maneira como você vive essa reverência, e a moral, aquilo que vão dizer ou não da gente, a moral nessa questão é a que menos importa, porque é um julgamento externo. Mas o rei, o suzerano, o shogun, o imperador, Deus, sabe enxergar lá na nossa essência e ver se nós não enganamos, não iludimos, não entristecemos a criança que um dia fomos, esse nosso ideal essencial. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente está vivendo uma época de medos, de angústias, de tristezas, de apatias, impotências, de amarguras, de melancolias, de rancor, de muita ansiedade, e muitas vezes podemos cair em depressão. Eu vou fazer 2 vídeos para vocês. Este primeiro vídeo, onde eu estou contando esta pequena história e estas emoções. E no próximo vídeo, eu vou falar especificamente destas emoções que nos afligem e como é que nós podemos transformar estas emoções que têm a capacidade, como a semente queimada, a semente estéril, de nos jogar na vala, de transformar estas emoções em sementes que possam produzir frutos, flores. Ou seja, transformar aquele instinto e emoção reativo num sentimento e intuição proativos. Tá bom?
reflitam sobre isso. No próximo vídeo a gente fecha essa questão das emoções e dos sentimentos. Fraterno beijo, paz e luz.